Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos iniciar o culto nessa noite. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. É um salmo muito conhecido da igreja, mas que alegra o nosso coração por sabermos o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Salmo de número 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração, logo já na abertura deste culto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou repetir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. A nossa oração vai ser essa canção que nós vamos cantar agora, ao Senhor, em nome de Jesus. Apenas lembre-se desse verso enquanto você canta. Não sei como é que você está aqui nessa noite, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Pode ter certeza, o mais ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você conhece o cântico, apenas feche os teus olhos, adore e louve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Aleluia, meu Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim
soberano e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma noite de renovação, essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa derramar o teu coração, que você possa entrar na presença do Senhor, independente das circunstâncias. O chamado de Deus para nós é adorar o seu nome, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluias. Tenha comunhão com Ele. Espírito, Espírito, adore o Espírito de Deus nesse lugar. Aleluia. Deixa Ele queimar o teu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Que
haja um derramar do Senhor em nossas vidas. Enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei. Adore ao Senhor nessa noite. Entrega o teu coração ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, deixa Ele encher. Deixa Ele mover o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Adore. Adore ao Senhor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei. Não importa a circunstância. Aleluia. Deus da minha vida, que me compreendeu. Glória, sem uma explicação. Espírito, aleluia. Declare agora, nesta hora, que o Espírito de Deus tem toda a liberdade para agir em nome de Jesus. Oh, aleluia. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Alavaçou de cantaralaia. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, Aleluia. e enche-me de novo. Aleluia, ó Deus. A tua presença é bem-vinda, Senhor, em nosso meio. A tua presença é bendita no meio da tua igreja. Tu és aquele, Senhor, que renova, que restaura. Tu és aquele que conhece o nosso coração. Sabes a forma, a maneira como estamos hoje aqui nesta noite. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, é debaixo da autoridade do Teu Espírito Santo que eu profetizo, ó Deus, a vitória, eu profetizo o renovo, ó Deus, a alegria do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai eterno, que a Tua igreja seja sedenta pelo Teu Espírito, que a Tua igreja possa, ó Deus amado, ser cheia do Teu Espírito. Ah, Deus eterno, em nome de Jesus, que essa igreja possa buscar o Teu Espírito, que haja batismo com o Espírito Santo, que crianças, jovens, adultos, homens, mulheres possam ser cheias da Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, da experiência contigo. Meu Deus, o sobrenatural, o milagre, ó Deus amado, só acontece quando nós cremos, quando nós buscamos. Por isso, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu Espírito Santo a nos revelar coisas que o homem não entende, que o homem natural não pode tocar, mas aqueles que têm intimidade contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus, Ele é fiel. Amém, querido? Glória a Deus. Graças a Deus. Senta aí, meu amado, nós já vamos meditar um pouco da palavra do Senhor para orarmos em seguida. Glória a Deus. Querida igreja, esta é a 7ª e última semana da campanha profética da colheita. Nós consagramos a Deus 7 semanas, crendo que é uma semeadura que brotará o seu fruto, consagrando já, o semestre que passou e agora o que nós estamos já vivenciando, de agosto a dezembro. Eu acredito, eu creio que não passará 2012 sem que você tenha a tua vitória. Mas pastor, eu não acredito, então aí não vai funcionar. Se só o pastor crê,
o que é para a minha vida vai acontecer em nome de Jesus. Agora você precisa crer, porque é a tua fé que move o coração de Deus, amém? É a tua fé. E é por isso que nessa noite eu não poderia deixar de passar, de 7 semanas se passaram, mas eu reservei essa noite para falar do poder da oração de uma forma que você possa ser impactado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluias, eu louvo a Deus, porque eu creio que o que o Senhor vai falar ao teu coração, se você entender, irmão, a oração vai ser como arroz e feijão para você, todo dia. Vai ser como água que eu e você precisamos tomar todo dia. Vai ser como cada movimento, cada olhar, cada respiração que nós damos. Se nós fizermos da nossa oração este pulmão que não pode parar de respirar. Se a tua vida for coberta de oração, você vai ser um homem vitorioso, uma mulher abençoada. Amém? Então eu quero, de princípio, ler 3 textos com vocês. 1 ou 2 versículos em cada texto apenas. Então, são 3 personagens que eu gostaria de falar com você aqui rapidinho. O primeiro deles está no livro de Jó. Jó, capítulo 1, nós vamos falar de Jó. Capítulo 1, verso 8. Perdão, capítulo 1 de Jó, verso 5. Jó, capítulo 1, verso 5. Depois de Jó, nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Nós vamos falar de um homem chamado Jabes. 1 Crônicas 4, 10. Repetindo, irmão. Nós vamos abrir uma vez só e depois você pode até fechar a tua Bíblia e prestar atenção na palavra. Jó, capítulo 1, verso 5. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, nós vamos falar de Jabes. E por fim, Daniel, capítulo 6, verso 10, nós vamos falar de Daniel. Estes 3 homens, Jó, Jabes e Daniel, nós vamos falar sobre eles em nome de Jesus. Primeiro texto, Jó 1, verso 5. Diz a palavra do Senhor assim, preste atenção. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, no seu coração ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Segundo texto, segundo personagem, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Terceiro texto, e para encerrar a leitura, capítulo 6 de Daniel, verso 10, nós vamos falar de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Fecha os teus olhos, peça ao Senhor que fale ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, o meu compromisso não é com pessoas, o meu compromisso é contigo. E se o Senhor me deu uma palavra, ó Deus, eu vou transmitir a tua palavra. Que não seja eu,
mas seja o Espírito do Senhor, em nome de Jesus, a alimentar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor, qual é a relação entre esses três personagens? Jó, Jabes e Daniel. O que é que eles têm em comum, pastor? É fácil, irmãos. O que esses três homens têm em comum numa primeira leitura, nós já percebemos. É a oração. Homens de oração. Homens com postura de oração. Homens cujo currículo dispensa dizer que eram vitoriosos. É por isso que eu acredito, irmãos, firmemente, que a maior arma do crente é, sem dúvidas nenhuma, a oração. E é exatamente nessa área que o diabo luta para que você não ore. Porque quando você abre a tua boca para orar, é uma luta, irmão. Se você estiver em casa orando, de repente você ora 2 minutos, daqui a pouco já foge da tua mente que você tem que orar. Daqui a pouco já te dá uma preguiça, você começa a dormir ali naquele lugar ali. É uma luta terrível. Por exemplo, você pode cantar o dia inteiro, louvar o dia inteiro, amém por isso. Mas quando você se propõe a orar, a luta chega. Eu quero falar separadamente desses três homens. Jó entendeu na sua vida que a oração é como lançar sementes de fé. O texto que nós lemos diz que Jó ficava observando seus filhos. E ele se levantava de madrugada para orar, para santificar os seus filhos. E ele dizia no seu coração: vai que um dos meus filhos ou os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então eu vou me levantar e orar e santificar a vida deles, um por um. 10 sacrifícios de fé, 10 sementes lançadas de fé. E ali Jó orava continuamente pelos seus filhos. E isto, se eles porventura tivessem pecado. Ele nem sabia se os filhos tinham pecado ou não. Então, quando eu vejo a atitude deste homem, eu percebo que este homem sabia que oração não se joga fora. Toda oração que você faz, Deus recebe. Ele sabia que não iria perder tempo. Se meus filhos pecaram, amém. Já estou orando e consagrando a vida deles, Deus vai abençoar. Se eles não pecaram, minha oração não vai ser perdida. Do mesmo jeito, Deus vai receber a minha oração. Jó sabia que ele não perdia tempo orando. Jó sabia que imediatamente a hora que ele começava a orar, o anjo do Senhor já pegava a oração dele e já levava na presença do Senhor. Quando eu vejo a postura de Jó como orador, como alguém que ora, como alguém que fala com Deus, eu percebo, irmãos, que ele sabia que em algum momento aquela oração ia resultar em algo, em bênção. Em algum momento aquela oração retornaria como vitória para a vida dele. Por isso, ele lançava a semente da oração. Por que muitas pessoas desistem de orar rapidamente? Sabe por quê? Porque querem levantar da oração e ver o milagre pronto. Já quer ver o milagre. Você sabia que a oração que você fizer aqui nessa noite, você pode até esquecer das sementes que você vai lançar hoje aqui. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Ele pode visitar a tua oração que você fez hoje daqui a 1 mês, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos. Ele vai visitar. Você lança a semente, e num dia destes aí, eu vou ilustrar mais ou menos o que se passa na minha mente. Isso é meu. Por causa do que aconteceu com a experiência de Davi. Quando, num dia lá, no seu quarto, ele como rei, ele teve vontade de abençoar alguém. Ele pediu para um dos seus servos para que buscasse ali os livros antigos, para que ele pudesse ler. E ali no nome daqueles livros estava o nome de Mefibosete. E ele manda buscar Mefibosete, para que Mefibosete seja abençoado. Então eu penso que no céu acontece algo muito parecido. O rei está lá e de repente ele fala para o anjo do Senhor: hoje eu vou abençoar alguém. Hoje eu vou abençoar a vida do meu servo. Aí de repente o anjo do Senhor traz aquela oração que você fez, que você até esqueceu já. E de repente traz o anjo na presença do Senhor ali, aquela oração. Digo mais uma vez, penso eu que seja assim. E ali o Senhor diz: eu vou abençoar. Sabe aquela oração que você lançou, que você chorou? Por que eu digo e acredito nisso? Porque a oração não é perdida. A oração que você faz aqui, Deus recolhe.
e responde na hora certa, na hora dele. Toda oração que você faz, todo momento que você fala com Deus, Deus está aguardando. Vai chegar a hora certa. Jó, para mim, é este homem que sabe que independente do que os filhos fizeram ou não, o importante era orar. O importante era buscar o Senhor. O importante era lançar a semente da fé. O importante era crer que Deus vai fazer. E ele fez desta forma. Meu querido, a oração é poderosa. A oração atravessa céus, chega no coração de Deus. E ele se move. Ah, quem dera se a igreja entendesse o plano de Deus através da oração. Cada semente que lançamos pela fé. Quantas coisas que orei quando criança e depois de adulto fui perceber que Deus ouviu a minha oração. Quantas coisas, tem gente que planeja a derrota. Como assim, pastor? Tem gente que vive assim, sempre semeando a derrota, sempre até planejando. Ah, esse mês não passa, esse mês eu saio de casa. Ah, porque eu não aguento mais, esse mês vou dar um checkmate no meu casamento. Ah, porque agora não dá mais, eu desisto. Então a pessoa passa muito mais tempo lançando derrota do que de repente tomar uma postura de oração. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Ganhe a tua casa em oração. Ganhe o teu casamento em oração. Lance a semente de fé. No tempo oportuno, na hora certa, Deus vai responder a tua oração. Deus vai te dar a vitória. Deus preparou a oração como forma de você falar com o Senhor. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Creia. Jó se levantava de madrugada para orar. Se levantava. Vai que meus filhos pecaram, eu vou orar. Se pecar eu vou orar, se não pecar eu vou orar do mesmo jeito. Vou santificar a vida deles e vou ser abençoado com eles. Amém, querido? Este era Jó, um homem que lançava a semente porque acreditava que uma hora aquela semente ia voltar em vitória. É assim a nossa vida de oração. Segundo homem, Jabes, nós lemos. Sabe o que significa Jabes? Jabes significa aquele que nasceu em dor, aquele que nasceu em tristeza. Ele está relacionado ali, nós não lemos, mas ele está relacionado em 1 Crônicas capítulo 4. 1 Crônicas 4 é um livro de genealogia. Tem nomes ali, a genealogia você sabe o que é, contando a descendência, né? Nomes, esse foi pai deste, que foi tio deste, que foi parente deste, e foi contando. Quando chegou no nome de Jabes, houve ali um destaque para o nome Jabes. Houve um destaque. É como se Deus parasse em Jabes. Foi tudo normal, contando ali cada geração. Mas quando chegou em Jabes, Deus parou em Jabes. Porque Jabes fez algo que chamou a atenção de Deus. Jabes tocou no coração de Deus. Jabes foi um homem de oração. O texto que lemos diz que o nome dele significa tristeza. O judeu tinha um negócio muito interessante. O judeu, ele carregava um peso o resto da vida conforme o nome que ele recebia. Todo nome judeu tem um significado. Imagine ele, criança, quando perguntou para seus pais: o que significa meu nome? Jabes. Ah, o teu nome significa, sabe o que? Nasceu em tristeza. Certamente a mãe teve um parto complicado, ou estava passando uma situação muito difícil, e deu o nome do menino como Jabes, aquele que nasceu para dor, nasceu para tristeza. Jabes tinha tudo para ser vencido pela situação. Jabes tinha tudo para dizer no seu coração: já que eu nasci para tristeza mesmo, a minha vida é assim mesmo, para sofrer mesmo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou sofrer, eu vou viver na derrota, eu vou viver realmente na situação difícil. Jabes podia ter assumido, como diz aí, né, o karma de derrotado. Ele podia ter assumido a postura do coitado, do triste, do cabeça baixa, daquele que não tem ajuda, daquele que nasceu para dor. Ele podia ter assumido essa identidade, porque tudo apontava para isso. Mas não.
sabe o que Jabes faz? Ele entra no quarto dele, contra todas as expectativas, contra todas as circunstâncias, contra tudo que empurrava ele para ser um derrotado. Ele entra no quarto dele e ele fala com Deus: Deus, se o Senhor me ouve aí onde o Senhor está, então eu quero pedir ao Senhor que não deixes a aflição fazer parte da minha história. Alargue a minha tenda, me ajude a ter vitória, faça de mim um homem ilustre entre os meus irmãos. E a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes o que ele estava pedindo. Concedeu a Jabes. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu não vou orar, sabe por quê? Não muda, pastor. A coisa lá em casa não muda, a situação do meu trabalho não muda, a minha vida não muda. Eu vou na igreja, saio da igreja, vou de novo, não muda, pastor. Isso é postura de quem viveu para ser derrotado. Isso é postura de quem está olhando para a circunstância e está dizendo: eu aceito, vai ser assim mesmo a minha vida. Todo mundo vai para frente, eu vou para trás. Todo mundo corre, eu rastejo. É assim mesmo. Aí você vai entrar apenas na genealogia, como todos aqueles nomes entraram. Ah, esta que foi parente desse, que foi mãe desse, e passou a vida e não teve vitória. Mas se for como Jabes, lutar contra as circunstâncias. Se Jó, para mim, foi um homem que orou lançando semente, sabendo que aquilo vai voltar. Jabes, para mim, é um homem que orava apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias que você vive, faça da tua vida com Deus uma intimidade na oração. Desde que eu me converti, desde muito cedo, eu sempre soube que se eu quisesse ser um homem de Deus abençoado, eu tinha que ser um homem de oração. Não existe crente cheio do Espírito que não ore. É impossível você achar que vai conseguir conquistar bênçãos espirituais sem oração. Pastor, mas eu oro tanto, pastor. Eu oro tanto. Deixa eu lhe dizer, você não está jogando fora a oração. Oração não se perde. A gente pode perder muita coisa, mas oração não se perde. A oração que você faz hoje aqui, 28 de agosto, está muito bem registrado lá na sala do trono de Deus. E vai ter um momento desse, que pode ser hoje ainda, que pode ser agora mesmo, que a tua oração toque no coração de Deus e Ele responda. Mas se Ele não responder, não abaixe a tua cabeça, não diga no teu coração: nasci para ser assim mesmo. Pelo contrário, viva como Jó, lança a tua semente, ela vai voltar, ela vai vir, Deus vai ouvir a tua oração. O terceiro personagem, Daniel, talvez dos dois anteriores, é o que eu mais me identifico. Daniel era um homem de vida boa. Como assim, pastor? Ele era escravo na Babilônia. Verdade, mas não era um escravo comum. Daniel foi levado cativo para a Babilônia para ser um dos braços direitos do rei daquela terra. Tanto que Daniel não morava em nenhuma cela ou prisão. Daniel morava dentro do palácio, dentre os 120 cabeças líderes maiores daquele reino. Daniel era o terceiro. Depois do rei vinha um segundo, e aí Daniel, terceiro. Para você ter uma ideia, era um homem cuja reputação toda a Babilônia conhecia. Era um homem de vida boa. Por que é que a gente acostuma dizendo que a gente só ora quando está passando luta, né? A gente só ora quando passa a luta, quando passa a prova. De repente, quando a pessoa está na prova, eu não preciso citar aqui o nome de ninguém, mas eu lembro há uns 4 anos atrás. Também foi a única vez que eu vi a pessoa entrar para orar. Também não quero julgar, mas é que me chamou a atenção, porque essa pessoa nunca ligou para oração, nunca quis saber de oração. Mas eu soube que essa pessoa estava passando uma luta muito grande, e nós estávamos numa quarentena de oração.
E foi a única vez em 7 anos como pastor que eu vi essa pessoa entrar, joelhar e orar 5 minutos e levantar e ir embora. Foi a única vez. E aí, o que acontece? Eu fico questionando até que ponto essa pessoa entende o poder da oração, o poder da vitória obtido na oração. Tem como abaixar só um pouquinho aí, meu querido? Abaixa um pouquinho que estava bom, mas agora está dando microfone. Isso. Amém. Daniel tinha tudo para não ter a oração como recurso para a sua vida de fé. Por quê? Ele tinha tudo. Ele podia ter o que ele quisesse naquele reino. Ele podia fazer o que ele quisesse naquele reino. Mas o texto que nós lemos diz que Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. 3 vezes por dia ele orava. Ele tinha um recurso da oração como arma fundamental para a sua sabedoria, para a sua vida com Deus, enfim. Tudo que Daniel era, a resposta, oração. Orava, era um homem que andava com Deus, que tinha intimidade com Deus. A ponto dele chamar tanto a atenção que os seus inimigos se irritaram por ele ser um homem de oração. Vão pegar esse camarada, você conhece a história. Fazem de tudo e conseguem. Não com que ele pare de orar, mas conseguem lançá-lo na cova dos leões. E aí eu digo para você uma preciosa lição. Eu e você não sabemos se alguém está armando uma cova para nós amanhã. Não sabemos se temos irritado ou se temos despertado invejosos ao nosso redor. Não sabemos. E geralmente esse pessoal fica muito bem camuflado. E às vezes se camuflam até de amigos. Às vezes se camuflam até de pessoas que estão ali do nosso lado. Então você nunca reconhece um inimigo assim de cara. Você é meu inimigo. Não, geralmente eles estão camuflados. Aqueles homens estavam do lado de Daniel, eles conviviam com Daniel. Mas jamais Daniel imaginava que eles tinham tanto ódio. Eu e você não sabemos. A cova que está sendo preparada, não sabemos. O que é que pode nos livrar da cova dos leões? Imagine você se Daniel não fosse um homem de oração. Se Daniel não fosse alguém que tinha intimidade com Deus. Se Jó era um homem que lançava a semente, sabendo que a oração não se perde, que isso ia ser bênção na vida dele. Se Jabes era um homem que orava apesar das circunstâncias da sua vida, se Jabes orava dessa forma, por outro lado, agora nós temos, sabe quem? Daniel, um homem que orava independente de tudo, se ele está na cova ou fora da cova, ele era um homem de oração. Ele alicerçava, ele fundamentava a sua vida em oração. Era a mais poderosa das sementes que ele tinha. E um fato curioso, o texto não nos diz, mas um fato curioso que eu quero dizer para você. Nós não vemos Daniel orando dentro da cova. Você não vê Daniel orando dentro da cova. Dentro da cova você vê o agir de Deus. Dentro da cova você vê o anjo do Senhor fechando a boca de leão. É isso que você vê. Mas fora da cova a gente vê um Daniel orando 3 vezes ao dia. Por que eu estou destacando isso? Porque nós fazemos o inverso. Nós deixamos para orar onde, irmãos? Dentro da cova. Muitas vezes a gente deixa para orar lá no apuro, na luta, é na dificuldade. Aí a gente quer orar, a gente quer buscar. Tudo bem, é errado isso, pastor? De jeito nenhum, não é errado, não é errado. Mas penso eu que a vitória seria muito mais rápida se fizéssemos como Daniel. Orasse fora da cova, porque ele nem precisou orar lá dentro. Porque quando ele entrou dentro da cova, o anjo já estava lá com as faixas tudo para amarrar a boca de leão. Então é assim que Deus faz.
Não deixe para orar só quando a coisa aperta, não. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Adquira essa intimidade com Deus, porque quando você abrir a boca, o enfermo vai ser curado. Quando você abrir a tua boca, meu irmão, ou aquele que está possesso vai ser liberto em nome de Jesus. Quando você profetizar a vitória vai acontecer em nome de Jesus. Aquele que tem intimidade com o Senhor consegue, meu querido, vitórias e milagres que alguém que não tem essa atitude de oração, alguém que não tenha isso, não consegue. Eu quero convidar você a lançar a semente nessa noite. Amém? Nós vamos lançar a semente da oração. Quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. A oração é a maior arma que você tem. Você entendeu? A oração é a maior arma e a estratégia que Deus nos deu para vencermos. A semente que você vai lançar agora, Deus vai responder. Na hora dele, Deus vai responder. No tempo dele, no momento dele. Que pode ser hoje mesmo. Você lança a semente e Deus dá a vitória. Pastor, eu estou sem forças para orar. Lembra de Jabes? Orou contra todas as barreiras. Todo mundo achou que Jabes ia ser mais um. E ele foi o ilustre entre os irmãos. Porque ele foi um homem de oração. Todo mundo achou que Daniel ia parar de orar. Pois o homem orava fora da cova. E dentro da cova ele só recebeu a vitória. Porque assim, ele era um homem de oração. Dentro da cova o homem era cheio de vitória. Era anjo para todo lado. Entrou dentro da cova, os anjos entraram junto com ele. Não entrou sozinho. Você não está sozinho dentro da cova, não. Tem um monte de leão, pastor, querendo me... pastor, não sei o que vai ser. Confia no Senhor. Em nome de Jesus, confia nele. Essa palavra não é do pastor Robson. Essa palavra é de Deus para o teu coração. Essa palavra é de Deus, é do Espírito de Deus. Eu podia ministrar aqui 500 coisas aqui da minha carne. Mas eu disse para Deus, eu quero ministrar do teu Espírito, Deus. O que é que o Senhor quer falar com a tua igreja do teu Espírito? É a última semana da campanha profética da colheita. E o Espírito de Deus falou para mim, eu vou te dar uma semente. Para você dar a dica para o meu povo. Eu vou te dar essa semente. Qual semente, ó Deus? É simples. Eles até já sabem. Qual, meu Deus? Fale para o meu povo orar. Fale para o meu povo ter intimidade comigo na oração. Fala para o meu povo que dá para orar mais do que apenas na hora do almoço, 5 minutos agradecendo a Deus. Aqueles que ainda fazem isso. Dá para orar mais do que apenas 5 minutos antes de dormir. Aqueles que ainda fazem isso, porque tem gente que não faz nem isso. Mas aí vem para a igreja, acha que é pela oração do pastor, acha que é pelo choro, né, aqui, comovente do coletivo, da adoração. Pode até acontecer que Deus, pela misericórdia dele, tenha ouvido algumas orações aí, suas, que você faz aqui apenas. Mas se você quer ir além com Deus, deixa eu te fazer um desafio. Se você quer ir além com Deus, se você quer ter experiências sobrenaturais com Deus, tenha um tempo de oração com Deus todos os dias. Não porque o pastor Robson está fazendo quarentena de oração, aí eu vou vir todo dia na igreja. Não. Você e Deus. Você e Deus. Que você descubra esta arma poderosa que é a oração. Vou lhe dizer uma coisa. Não tem demônio que fique em pé. Não tem estrutura que fique em pé diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Pastor, eu sou chamado de Deus. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Pastor, eu estou vivendo uma vida muito difícil, uma fase muito difícil. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Menos choro, mais oração. Menos reclamação, mais oração. Menos incredulidade, mais oração. Mais oração. Mais poder, mais milagre, mais sobrenatural de Deus, mais intimidade com Deus. Você dá um passo e os anjos do Senhor está tudo na tua frente te escoltando. Meu querido, mais oração, mais unção. Mais unção.
Mais oração, menos portas fechadas. Mais oração, menos enfermidade levando. Mais oração, menos lágrima. Mais oração, menos impossível. Porque quanto mais o nível de adoração e oração seu estiver alto, mais embaixo estará certamente as lutas e as derrotas. Mais embaixo. Seja uma mulher de oração. Amém? Quero te convidar nessa hora a lançar uma semente profética. Lance essa semente profética do impossível hoje aqui neste lugar. Faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero ser uma pessoa que é conhecida quando está entrando na tua sala. Como assim, pastor? Quando você abre a boca no teu quarto, no teu trabalho, seja onde for, o anjo do Senhor já corre lá e diz: ô Deus, ô Pai, tá chegando de novo, tá lá, começou a orar. O Pai diz assim: essa eu já conheço, essa entra todo dia na minha presença, essa eu sei quem é. Né? Tomara que Deus não tome susto, né? Mas quem é esse que tá abrindo a boca ali? Nunca falou comigo? Mas antes tarde do que nunca, né? Comece a ter uma vida de oração. Comece, meu querido, em nome de Jesus. É o Espírito de Deus quem está ministrando teu coração. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Ele quer te mostrar coisas, quer te revelar situações que só na intimidade quem tem com Ele consegue ter. Deus quer realizar coisas sobrenaturais na tua vida, mas é através da oração. Não vejo outro caminho, é orar. Orai sem cessar. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu oro com pensamento, eu oro andando. Meu irmão, disciplina, postura, para. Oração é parar. Você pode até orar com pensamento, você está lá correndo, tá? Amém, glória a Deus, Deus recebe. Mas eu estou falando daquele momento que você para tudo. Você para tudo que você está fazendo. Você entra, nem que seja 5 minutos dentro do banheiro, seja em pé, seja sentado, seja ajoelhado, dentro daquele lugar. Você fala: Senhor, parei para falar contigo. Você gosta quando você está falando com alguém assim, de repente chega outra pessoa, de repente você começa a falar com 3 ao mesmo tempo? Não, Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa com Deus. Não adianta querer estar fazendo aqui, estar fazendo bolo lá, pai, estou pensando aqui, está pensando no bolo, está pensando no frango que está no forno. Não, tem que parar e falar com Deus. Pai, eu parei tudo para falar contigo. Será que nós temos homens e mulheres de oração aqui? Quer ter sobrenatural, irmão? Quer ver a vitória na tua vida? Quer lançar a semente? Quer mudar a história? Quer orar fora da cova? Ou vai esperar a cova chegar para orar? Ore fora. Porque quando você chegar na cova, você não chega sozinho. Os anjos do Senhor estão ali do teu lado. Está ali. Você sai da cova com mais fé do que quando você entrou nela. Aleluia. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida esta semente poderosa. Oh, aleluia. Talvez o maior milagre que pode acontecer nessa campanha da colheita. Ei, presta atenção. O maior milagre que possa acontecer nessa campanha da colheita, sabe qual é? O fato de você ser um homem e uma mulher conhecido no céu como homem e mulher de oração. Talvez é o maior milagre. Porque se isso acontecer a partir de hoje, vou dizer algo para você. Teus olhos vão ser abertos para o sobrenatural. Você vai ver coisas que o homem natural não vê. Você vai ouvir coisas que o homem natural não ouve. Você vai falar de uma sabedoria que homens naturais não falam. Você crê nisso, irmão, em nome de Jesus? Aleluia. Você crê que Deus pode te usar? Quantos querem ser usados aqui pelo Senhor? Quantos querem chegar no enfermo, tocar e o enfermo ser curado? Quantos querem ver assim? E de repente ninguém sabe por que a situação está tão difícil. E de repente você olha e vê. Deus te mostra. Está vendo? Aquele demônio que está fazendo, Deus te mostra.
Quantos aqui querem sair na rua falar de Jesus, de repente a pessoa se ajoelha na tua frente e diz assim: eu quero esse Jesus. Sabe por quê, irmão? Isso aí é poder do Espírito Santo. Só que isso não vem em cartilha, isso não vem em decoreba, isso vem através da intimidade da oração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais poder, mais unção. Quanto mais unção, mais intimidade com Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, esta é a maior e a melhor de todas as sementes que o Senhor pode nos dar. Meu Deus amado, o resultado da oração, o resultado da intimidade contigo, meu Deus, sem dúvidas nenhuma, é uma vida cheia do teu Espírito Santo. Meu Deus amado, nós queremos, ó Deus, usar esse recurso. Talvez a gente use tantos outros recursos, ó Deus, muito mais. Talvez a gente use até mesmo, Deus, a reclamação mais do que a oração. Quem sabe nós temos usado, ó Deus amado, muito mais as lágrimas do que a própria oração. Muito mais, ó Deus, Pai, que muitas vezes nós usamos recursos que não vão dar em nada. Mas hoje, Pai, eu olho para a vida destes 3 homens que o Senhor nos revela. Homens, ó Deus amado, como Jabes, que orou quando tudo dizia para ele que a vida dele ia ser uma tristeza, uma vida de dor. Mas ele foi um homem ilustre, porque orou e a semente dele foi, Senhor amado, produzida. Eu olho para Jó, Senhor, que sabia que nunca uma conversa contigo era jogada fora. Quem sabe, Senhor, a gente conversa com tantos amigos e eles nunca podem fazer nada por nós. A gente joga a conversa fora. Mas com o Senhor, ó Deus, nada é perdido. Eu sei que esta oração que nós estamos fazendo hoje aqui, Senhor, o Senhor está recolhendo. Eu sei que o Senhor vai usar pessoas aqui no sobrenatural. Eu sei que tem pessoas aqui que quando abrir a boca, Senhor amado, o enfermo vai ser curado. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um ministério, vai ser poderoso para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, eita, aralabaxou de candaralaia, aleluia, meu Deus amado, que esta semente hoje está sendo, Senhor amado, o Senhor está derramando um dom especial, específico de adoração e oração aqui, Senhor. Aleluia, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Pai eterno, como Daniel, Senhor, que orava fora da cova, que buscava, Senhor amado, que tudo que ele era, que ele tinha, ó Deus, estando na bonança, estando na fartura, ele só tinha porque ele tinha o Senhor, porque ele tinha intimidade com o Senhor. E quando ele foi para a cova, ó Deus amado, o Senhor enviou os seus anjos ali para ficar junto dele. Ah, Senhor, muitas vezes nós nos lembramos de buscar ao Senhor quando estamos em luta, quando estamos em vales, quando estamos na cova, mas nos ensina a fazer de forma diferente, nos ensina a ser adorador quando tudo estiver bem, nos ensina a ser cheios do teu Espírito quando tudo estiver bem, porque no dia que as coisas não estiverem bem, o Senhor não se apartará de nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós consagramos esta terça-feira com esta semente da oração. Pessoas vieram aqui por causa de cura, e vieram aqui, Senhor, por causa, quem sabe, de libertação, vieram se encher do Espírito do Senhor, da Tua presença. Meu Deus, e nessa noite o Senhor coloca em nosso coração a termos intimidade contigo. Meu Deus, dá essa intimidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, bora orar, irmão, bora orar. Amém? Senta aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Falar em oração, nós já começamos a quarentena de oração, né, Helena? É uma oportunidade de exercitar a fé. 40 dias de oração. 6 às 7 da manhã, você pode escolher. Ou 6 às 7 já no entardecer, né? Você pode escolher esse horário também, depende da qual você prefere. Mas participe, venha orar conosco em nome de Jesus. Amém, meu amado? Eu gostaria de orar agora por aqueles que gostariam de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Se você trouxe a Deus oferta, trouxe o teu dízimo, eu gostaria que você separasse
que você ofertasse ao Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor tem nos prosperado, tem nos ajudado. Nós vamos consagrar a nossa oferta em nome de Jesus. Eu comecei a fazer algo aqui na igreja já tem algumas semanas, né? Eu não falei nada para a igreja, que é algo entre eu e Deus. Pode ser que daqui a uns dias eu não faça mais. Eu sou muito assim. Deus fala, eu falo. A hora que Deus falou, para de fazer, eu paro de fazer. Mas eu sonhei que todo momento que nós íamos entregar os dízimos e ofertas, eu sonhei e o Senhor falava para mim no meu sonho: coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça e unge, né? Com as tuas mãos ungidas, coloca a mão na cabeça. Por isso que eu comecei a fazer isso. Você está trazendo a tua oferta, o teu dízimo, e eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu estou impondo as mãos sobre a tua cabeça e orando. Eu creio numa coisa: se Deus mandou eu fazer, é porque Ele tem um interesse em abençoar a igreja. Amém? Deus tem interesse em abençoar a igreja dele. Então eu gostaria que você, que participa dessa igreja, entenda esse princípio da fidelidade, que abre portas, que abençoa, que destrava aquilo que está travado. Em nome de Jesus, quero consagrar você que vai agora ofertar, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Que nunca nada venha faltar. Que o Senhor sempre venha prosperar o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Você que vai ofertar nessa noite pode vir aqui à frente. Amém? Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tu has promessas. Amém, queridos? Quinta-feira estaremos aqui encerrando o último dia da campanha profética da colheita. E nós queremos, a partir já da semana que vem, já vou anunciar, já porque hoje é o culto de terça-feira, já vou anunciar. Nós teremos aqui 21 semanas de Daniel de oração apenas na terça-feira. Serão 21 semanas. Quantos conhecem o trecho bíblico das 21 dias de oração de Daniel? Amém? Daniel orou, o inimigo veio, travou, e durante 21 dias houve uma grande batalha espiritual para que chegasse até Daniel a resposta daquela oração que ele fez. Então eu creio que serão 21 semanas proféticas de fé. Nós só vamos falar de fé. Vai ser um reboliço de fé aqui nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Toda terça-feira. Amém, queridos? Na quinta-feira a gente vai dar a direção daquilo que o Senhor tem para nós. Na quinta-feira, que vai ser um outro propósito também. Amém? Vamos colocar em pé. Então, lembrando, na quinta-feira encerramos a campanha profética da colheita. Nós fizemos junto com a terça-feira, né? E encerramos então na quinta-feira. E vamos planejar o propósito da entrega, da vigília. No domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. E nesse domingo também tem a consagração do grupo do Ministério de Louvor, né? Porque é a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia nesse domingo, você vem preparado aí para ceiar. Amém? Amém? Quantos foram abençoados? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá estratégias. O Senhor está me recordando agora, Senhor, de um pedido de oração que a nossa irmã Senhor Ana fez. Quero pedir obrigado, Senhor, porque em todas as coisas temos visto a resposta do Senhor, as grandes e pequenas coisas. Eu clamo ao Senhor pela vida, Senhor, aqui do Osvaldo, para que o Senhor dê vitória, Senhor amado, sobre a vida dele. Ó Deus, o Senhor é Deus que cura, mesmo que a medicina tenha desenganado. O Senhor é Deus que pode fazer milagres.
Faz o milagre do Senhor na vida deste homem, em nome de Jesus. Pai, eu também oro a Ti, Senhor, clamando ao Senhor, Pai. Meu Deus, esse possível furacão, ó Deus, que está sendo apresentado, ó Deus, que está sendo aguardado, Senhor, ali nos Estados Unidos. Meu Deus, às vezes a igreja esquece de interceder por seus semelhantes. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, guarda aquele país, guarda aquela terra, aquela gente. São seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor amado, aquele povo. Pai, nós oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor neste lugar. Que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, livrando, ó Deus, em nome de Jesus. Também nós oramos, ó Pai eterno, ó Deus, para que o Senhor possa, meu Deus, abençoar e abrir portas que estão fechadas. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a tua vitória em todas as áreas da vida dos teus filhos. Dê a vitória. Acompanhe cada um de volta para a sua casa, debaixo da tua graça e da tua unção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o batismo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a igreja hoje e sempre. Amém e amém. Amém, querido. Não vá embora sem abraçar o teu irmão, cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.